está duplicada aí. A impressão, ela complicou um pouquinho. Eu imprimi 30, dá para tudo bem. Não, é dupla. É duas para cada uma. Aqui ela duplicou. Passa. Então, duplicou. Veja aí, deixa eu ver. Aqui, ó. Mistura. Desculpa, eu não acompanhei a impressão. Oi? Monta um grupo, 3 pessoas. Você daqui, você daqui. Deixa eu ver. Você conhece esse rapaz aqui? Vamos chamar o Luiz. É uma coisa que eu não estou vendo. Pessoal, o que nós vamos fazer? É o seguinte, vocês têm aí, não sei quantos já ouviram falar desse cidadão chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é conhecido como um dos maiores filósofos americanos. Ele era um cristão exemplar, filho de um pastor, ele também pastor congregacional. E vocês têm aí um texto sobre as resoluções do Jonathan Edwards. Vocês vão ver que tem aí uma lista de resoluções. Ele, com 20 anos, ele decidiu ter uma vida teocêntrica. Isso que a gente tem falado aqui sobre a teossimplicidade da existência, ela é quase todo esse material é fruto desse trabalho deste homem chamado Jonathan Edwards, que tem influenciado muitas gerações de cristãos. Ele é do século XVIII, da primeira metade do século XVIII, e ele foi um dos pilares do grande avivamento norte-americano, uma explosão de fé, quando Deus fez uma grande obra de mudança naquela nação. Qual que é o objetivo dessa dinâmica que vocês vão fazer agora? As resoluções, eu coloquei um resumo das 70 resoluções, escolhi algumas, pus aí na folha para vocês conhecerem. Eu queria assim que vocês lessem, cada um lessem para o grupo, né? Então, vou pegar aqui, o Vitor vai ler para os outros dois uma resolução. E assim cada um vai lendo uma resolução até vocês terminarem as resoluções do Edwards. E cada grupo vai escolher duas. Dizer assim, olha, dessas que vocês vão ver que o que ele fala é muito simples,
mas ao mesmo tempo muito tocante, espiritual, piedoso e importante. Escolham duas, destaquem duas. Assim, olha, disso que nós estamos lendo aqui, essas duas resoluções estão no nosso top 5. Nosso top 5. Tá legal? Vocês têm 10 minutos para fazer isso, tá bom? 10 minutos para ler, um para o outro. Vou pegar para deixar cagar para vocês, né? E façam isso, façam com interesse, para a gente dar sequência na aula depois.
sermões que ele pregou, você vê que ele não é assim prepotente, não. Eu posso garantir para vocês. Tá? Só nós achamos isso, não, mas alguém concordou. Só você. Pastor, essa vai ser a impressão de filho. Gente, vamos ouvir, senão a gente não chega a lugar nenhum. Vai. Não, assim, lendo, em nenhum momento eu tive essa impressão de prepotência, porque ele começa as noções, foi o que nós conversamos aqui, temos uma total dependência de Deus, por isso que fala por ali. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, ele é prepotente? Não, mas a segunda. Mas por quê? Paulo é Paulo, então. Eu acho que ele quis dizer na pessoa dele, Paulo. Ele está dizendo que se ele tem os imitadores, ele não referência a Cristo. Não, mas isso ele só diz em um texto. Mas há texto que ele diz: sede meus imitadores. Mas eu acho que se ele tem os imitadores, ele está falando como se fosse. É lógico que Paulo não está pedindo para imitarem ele por ele. Mas estamos falando assim: sede meus imitadores. Aí ele é prepotente quando ele diz: como eu sou de Cristo. Não parece que é prepotente? Eu sou imitador de Cristo. Vocês querem um bom exemplo de imitador de Cristo? Olhem para mim. Pastor, ele é o cara, né? Se fosse o Edward, vocês iam falar: mas que prepotente. Pastor, outra que eu achei que ele é prepotente. Eu ouvi que falei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus, legal. E para o meu próprio bem. Eu vejo que a Mas você tem que ver. Ó, esse grupo está contaminado aí. Gente, bom, mas valeu. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que ter um olhar crítico mesmo. Né? O Edwards não se coloca acima dos outros homens. O que eu quero chamar a atenção, principalmente, é que este cristão, Jonathan Edwards, ele teve resoluções. Ele decidiu, gente. Às vezes, nós queremos seguir a Cristo, mas a gente não assume. Não assume pagar o preço por isso. Quando em alguma resolução ele diz assim, que ele vai fazer, ele nunca vai deixar uma pessoa necessitada sem sua ajuda, ele está o quê? Assumindo o preço, assumindo o papel. Eu coloco para vocês esse tipo de resolução, quem sabe, para um exemplo pessoal, você também pensar nisso, pensar em fazer as suas próprias. Corrija ali onde você vê falhas no Edwards, né? Mas se mantenha firme na decisão de ter uma vida teocêntrica. Tá? Vamos lá, os grupos. Atrás, Marcão, que resoluções vocês escolheram e se vamos assim, brevemente uma palavra sobre por que escolheram isso. Vai lá. As minhas companheiras aqui escolheram a primeira e a última. A primeira e a última. Fala pra gente, lê pra gente. A primeira diz que, estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente rogo que Ele, através da sua graça, me capacite fielmente a cumprir todas essas resoluções, enquanto elas estiverem dentro da sua vontade, em nome de Jesus Cristo. E a última, resolvi sempre refletir e depois das adversidades e das aflições, no que fui aperfeiçoado ou melhorado, através das dificuldades que benefícios me vieram através delas, e o que poderia ter acontecido comigo caso eu tivesse agido de outra maneira. Isso aqui é pura filosofia, né? Ele era um filósofo, né? Alguns consideram ele maior que o John Dewey. Os filósofos americanos, alguns consideram mais importante que o Dewey. Eu acho que assim, Maurício, nas escrituras, uma chave, pelo menos eu coloco isso na aplicação do meu dia a dia e tenho visto resultados
resultado. É você, pelo menos, fazer uma regra. No final do dia, ou no início do outro dia, você fazer uma reavaliação, principalmente no habitat onde você está. O que eu tenho acrescentado aqui no meu local de trabalho? O que é que eu tenho acrescentado para as pessoas com quem eu convivo dentro da minha casa? Eu tenho acrescentado, enfim, se fizer só esse mecanismo, já causa um impacto. E nessa última resolução, o Edwards, ele ainda torna isso pessoal. Ele diz assim: eu vou sempre avaliar as experiências que eu passei e o que elas produziram em mim. Que aperfeiçoamento Deus produziu em mim? Que mudanças Ele exigiu de mim? Só para finalizar, para escrever, umas 3 semanas atrás, teve a entrevista do Henrique sobre a questão do que aconteceu com ele nos últimos anos. Vocês viram o roubo das gravatas, né? E o que chamou a atenção para mim, pelo menos eu vejo pessoas com quem eu trabalho assim, que ficaram impactadas com a entrevista dele. Que a mídia, os repórteres, cutucando. Não, mas aquilo que você fez, a sua atitude, ele acabou com a vida dele, né? Foi um problema psicológico, alguma coisa de ordem emocional, né? Ele declaradamente confessou, afirmou, reafirmou, não tem nada de porque queria induzir para esse lado. Inclusive pessoas do lado dele orientaram, eu filho, você teve um problema. Não, foi desvio de caráter. O que eu fiz foi única e exclusivamente da minha vontade, eu roubei e foi um desvio de caráter. Eu fiquei, olha, a entrevista que impactou, por quê? Enquanto nós estamos em épocas em mensalão, vendo cidadão entregando atestado médico, fazendo cena, teatro, em prol de uma mídia, né, para ver se posa, você vê um cidadão, né, diante de uma cultura, e ele completou, falou, eu sei que eu destruí toda uma tradição minha, judaica, eu sei que eu decepcionei meus filhos, meus netos, minha esposa, mas eu caí, e eu tenho que pagar um preço por causa dessa queda. E isso me disse rede nacional. Agora, quando você vê Edward dizendo isso, tem que entender também que ele está dizendo isso com as facas nos dentes. Porque a época em que ele viveu, tomar uma postura daquela, era um preço a se pagar. Diga vocês, grupo de vocês aí. Vamos lá, o grupo anti-Edward. Mas, pastor, eu não acho que você escreveria uma frase assim. Ah, não sei. Eu não acho. Não sei. E eu vou fazer tudo de acordo com a forma que eu achei melhor. Pessoal, Não achei um minuto. ninguém aqui já defendeu o Edward. Mas vamos lá, tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Que um texto é complexo e segundo que é uma tradução. É o conflito. Vai lá. Nós escolhemos a primeira, né? Primeira. Está consciente, sou incapaz. E a segunda, né? Resolvi estudar na outra página. Resolvi estudar as escrituras no fim, constantemente, até o ponto em que possa claramente perceber que estou continuamente crescendo no conhecimento da palavra. E por que vocês escolheram essa? Olha, aqui, estou falando por mim, eu vi que nessas duas aí está demonstrando um pouco mais de humildade dele, que realmente ele precisa crescer, que ele está fazendo, focando nessas resoluções, que realmente ele precisa crescer, que é o que ele quer, é o que ele almeja. Ele é pequeno, ele quer crescer no conhecimento da palavra. Para mim, eu respondo de tudo. Deus, em primeiro lugar, e a vontade dele, a palavra dele. Obrigado. E também Vocês estão bem cientes. com relação
Quando eu tive contato com o Edwards há alguns anos atrás, eu também fiz as minhas resoluções. Isso que eu estou dizendo aqui para vocês, estimulando vocês, eu fiz. Mas eu ainda não consegui fazer como ele fez, praticá-las. E essa resolução é que me ajuda. Nós sempre podemos recomeçar. O que nós não podemos é perder o paradigma, a referência. Para mim isso é muito importante. Eu e vocês, como Edwards, caímos. A gente não pode perder o elevado nível. A gente vai, queremos essa carne é fraca, não está tudo bem, não dá. A gente não deve desistir jamais. Valeu, gente. Valeu. Acho que nós falamos lá, hein? Eu só tenho um livro, né, que eu conheci, que eu não sou autor, eu não tenho livro. Tem uma, assim, a ideia central é aquele livro que foi a Jesus Passos de Jesus Faria. Quando as pessoas daquela cidade resolveram levar isso a sério, houve uma mudança no setor profissional ali, no comércio da cidade, em tudo. Né? Esse momento do Edwards, o grande avivamento, da primeira metade do século XVIII, é histórico, né? É um relato histórico de mudanças sociais importantíssimas nos Estados Unidos e na região do país de Gales. No país de Gales, que é a Europa, você tem uma mudança social tão intensa que, por exemplo, foram proibidos uma coisa que era muito comum, a rinha de galo. Sabe o que é? Pôr os galos para brigar? Aqui no Brasil também tem isso. É crime. Mas lá era esporte. Era um esporte cheio daquela maldade. Né? Quando o avivamento chegou a partir de uma pequena igreja, e o proliferar da palavra, o conquistar da palavra, eles mudaram tudo. As tabernas não abriam mais de domingo, as linhas de galo foram extintas. Não chegou na Espanha, não, dessa ligação. A Espanha nunca teve um modelo cristão reformado, né? De princípios escriturísticos, muito de princípios de tradição cristã, não de escritura. No tempo do Edwards, a corrupção política foi exterminada, entre aspas. A gente fala assim em termos muito gerais. Né? As pessoas, elas passaram a ter uma convicção do bem. Vale a pena, se você gosta de ler, pesquisar, pesquisa Grande Avivamento Americano. Não é texto de gente crente, tenta ler texto de historiadores sobre ela. Eles vão escrever sem aquela conotação religiosa que a gente dá, para vocês verem, olharem o social, só para vocês terem uma ideia do tipo de mudança. E talvez este livro, que eu não conheço, se apoie, né, nessa história para contar. Traz o nome desse livro para a gente conhecer, se você conseguir. Não, eu tenho em casa. Você tem? Traz para a gente conhecer. Viu, pastor? Só para entender o Edwards, né? Ele era visto pelas pessoas na época, quando o senhor esse texto, como uma referência, né? E uma das pessoas disse que ele foi o homem que ele conheceu que mais se aproximava do apóstolo Paulo. Isso foi o Martin Lloyd Jones. Não é? Então, Martin Lloyd Jones viveu depois dele. Martin Lloyd Jones era o capelão da rainha da Inglaterra. Martin Lloyd Jones também é outra figura tão importante. E ele fala aí, Martin Lloyd Jones dizer o que disse do Edwards é para se considerar. Obrigado pela colaboração. Próximo grupo. Nós tínhamos escolhido a primeira também, do Marcos. Que a primeira então. E coincidentemente a que eles também escolheram.
foi mais recente. Cidadão, no final do início do 1900, né? Mas fruto de obras de avivamento também. Isso, o indiano lá. Eu estava vendo esses dias que já está chegando contestações de que se realmente aquilo é uma história, uma lenda, ou se não é um cidadão que viveu, tamanho são os relatos. Que para a cabeça do século XIX, não teria alguma pessoa, ainda mais na cultura dele, ter feito o que ele fez em curto espaço de tempo. Entendeu? Você vê, você fala em paradigma. O problema é que você colocar um paradigma alto numa sociedade de paradigma baixo, é você achar que quem está mais acima, quem está se aproximando, ou é mentira, ou não existe. É impossível, entendeu? Eu sempre tenho a tendência isso é mito, né? Não, cara. Você entendeu? Eu estou vendo muito isso hoje. Quando você começa a se elevar o paradigma, você começa a ter também o sistema abaixo, é um descrédito total. É que nós nos desacostumamos a ver vidas santas. Não é o padrão da nossa época. Quando a gente vê alguém vivendo a vida santa, há uma tendência a gente desconfiar de que exista alguém que tenha um padrão melhor. Porque é a influência da nossa época mesmo, nivelados por baixo. Aquela frase dos homens que batem na porta de Ló em Sodoma e Gomorra, né? E diz assim: quem foi que colocou você como juiz de nós? Quem disse que o teu estilo de vida é melhor que o outro? Entendeu? Verdade. Outra história boa que eu gosto de ler, David Livingstone. Foi médico, missionário na África. Você sabe que há relatos históricos de outros missionários que chegaram na região onde Livingstone tinha trabalhado, anos depois. Chegaram lá e foram pregar o Evangelho. Aí foram falar de Jesus. Aí é que tá, tem gente que fala, mas será que isso é verdade? Então o missionário, agora não me foge o nome, esse missionário que escreveu esse livro sobre o Livingstone. Ele diz o seguinte, que ele começou a falar de Jesus e os locais, como é que fala? Os da terra, os nativos, falaram assim: esse homem já esteve aqui, se Jesus já esteve aqui. Ele tentou entender isso aí, depois ele conversando, aprendendo o idioma, melhorando a comunicação, ele entendeu que eles estavam falando não de Jesus Cristo em pessoa, mas de David Livingstone. Ele estava falando de Jesus, mas eles tanto identificaram Livingstone com Jesus, esse Jesus que escreveu. Que coisa, né? Vocês agora, partindo do que acabou.